Fala pessoal, você aí que tá na academia, não consegue derrubar ninguém nem pra salvar sua própria vida e tá pensando em treinar judô ou wrestling pra complementar o seu jogo de quedas, esse vídeo é pra você. Aqui a gente vai tentar entender como é que você pode integrar de maneira complementar nesses treinamentos aí, como é que isso vai conseguir ou não ajudar no seu jogo de queda no jiu-jitsu, beleza? Esse vídeo é a parte 1 de 2. Essa parte 1 a gente vai focar no judô. Olá pessoal, hoje nós vamos abordar esse tema de qual é a melhor prática de treinamento para quem está querendo desenvolver a parte de quedas no jiu-jitsu. Então, é muito comum que um praticante não tenha um professor que é altamente habilitado em uma modalidade de queda ou não tem aquilo no seu jogo. Hoje, em tempos de jiu-jitsu esportivo, seu professor pode ser um grande competidor, um grande atleta, sem ter um grande jogo de quedas. E muitas pessoas então têm essa dúvida de que outro treino eu poderia frequentar, que outra modalidade eu poderia fazer para fortalecer ou complementar o meu jogo de quedas no jiu-jitsu. E aqui existe muito esse debate então entre judô e wrestling como possíveis candidatos. Que claro, que tem toda uma ideia de que o judô seria uma transposição mais direta para o jiu-jitsu de kimono e o wrestling uma transposição mais direta para o jiu-jitsu sem kimono. Então, claro, isso é uma resposta bastante simplificada, que ficou consagrada numa entrevista com o Marcelinho Garcia, que perguntaram por que ele fazia wrestling e não judô. E ele falou que era porque o wrestling você só consegue fazer, que judô você só consegue fazer de kimono, enquanto o wrestling você pode fazer com kimono e sem kimono. And wrestling, you can use for both gi or no gi. And if you learn judo, probably going to be able to use just with the gi. The no gi is going to be a little hard to make the adaptation for both. Bom, embora tenha um quê de verdade, acho que tem muitas nuances que a gente pode fazer para aprofundar nessa análise. E que de fato existem um aspecto que o judô cobre, que é muito importante, que o wrestling não cobre. Então a gente está aqui para aprofundar um pouquinho esse assunto. Provavelmente, se fosse pensar numa questão linguística, hoje a gente entende o wrestling como uma variação de luta agarrada, mas ele seria para o inglês mais ou menos o que seria o jiu-jitsu para o japonês, que seria um termo genérico para luta, que englobaria muitos estilos. Aqui, quando nós estamos falando de wrestling, a gente está pensando em basicamente 3 modalidades principais, né? Que é o free wrestling, que é o wrestling olímpico, que ao menos já foi olímpico, é a luta greco-romana, que também já foi um esporte olímpico, e o folk style wrestling, que é a modalidade que se pratica no ensino médio e ensino superior americano. Então, se você estudar judô, você não vai estudar o judô Kodokan do início do século XX. Você vai estudar o judô que tem na escola ou no clube que você frequenta. Então, como o judô hoje traduz para o jiu-jitsu, a gente faz a mesma digressão para o wrestling, e depois a gente passa a uma digressão mais específica sobre como cada uma dessas variações traduz para o jiu-jitsu com e sem kimono. E por fim, eu vou abordar então o que eu acho que é uma boa estratégia de treinamento, uma boa abordagem para você integrar essas duas escolas no seu estilo de quedas. Mais uma digressão importante. Então, quando a gente fala judô versus wrestling, a gente vai pensar que é uma separação, talvez não é uma separação formal, é uma separação grosseira, né? Então, porque se a gente olhar em termos de currículo e kata, não vão ter muitas técnicas de wrestling que não tenham alguma variante similar nos currículos de judô. Então você vai ter, por exemplo, o double leg vai ser o morotegari, ou o high crotch vai ser o teguruma.
e assim sucessivamente, né? Mas a gente vai pensar mais em judô competitivo de hoje, com regras atuais. Então, lembrando que desde 2015 as katadas de perna foram banidas do judô, permanece assim até o momento desse vídeo, maio de 2025. Então a gente vai pensar em judô esportivo e wrestling, assim, dentro do que a nossa cultura absorve, né? Também não é o Brasil não é um país que tem tradição em nenhuma variante de wrestling. Então a gente vai trabalhar com uma versão mais ou menos caricata das duas modalidades, mas que acho que nos ajuda a representar bem a realidade ainda para o propósito desse raciocínio. Então, falando dos prós e contras de cada estilo, começando com o judô. A grande desvantagem do judô tem a ver com o desenvolvimento esportivo, que essa arte marcial, hoje em dia é muito mais um desporto de combate, teve ao longo dos anos. Então, claro que o judô, como todo esporte olímpico, teve uma transição de arte marcial para um desporto, um jogo, visando, enfim, o olimpismo, que é a fácil classificação de vitória e derrota, uma diferenciação clara para outras artes marciais similares, tentando deixar aquela modalidade mais agradável para o espectador, e, enfim, contemplando uma série de aspectos nessa direção que foram deformando o esporte, né? O judô, diferente do jiu-jitsu, tem uma federação internacional que tem ramificações em todo o mundo, que é altamente centralizadora. Então, se você treina em um clube de judô na sua cidade, muito provavelmente ele é filiado à sua federação estadual, que é filiado à Federação Brasileira, que é filiado à Confederação Internacional. Então, ele é um esporte altamente regulamentado e altamente centralizado. Então, literalmente, o judô tem uma dinâmica de ensino própria. E quando você... no qual se contempla muito o jogo, a regra e a federação, mais do que talvez o judô histórico, o judô na sua integralidade. Então, literalmente, se em um dia a Federação Internacional bane um golpe, no outro dia, em todos os clubes do mundo, as pessoas não fazem mais aquele golpe no treino. E claro que isso pode não ser uma generalização, mas eu acredito que é verdade em pelo menos 90% dos casos. Então o judô sofre muito essa influência política. E desde que baniram as katadas de perna, o judô perdeu muito então da sua efetividade como uma arte de combate de luta agarrada completa. Então os praticantes pararam de aprender a defender essas técnicas e pararam de aprender a aplicar essas técnicas. Então, como diria John Danaher, que o Dan Lister falou para ele que por que você iria ignorar 50% do corpo humano no jiu-jitsu, o mesmo vale para o judô, né? Então, em contextos atuais, a gente ignora 50% do corpo do adversário para propósitos de ataque. Então, eu acredito que essa é a grande desvantagem do judô na atualidade. Então, ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer, que são as quedas utilizando o torso do oponente, o upper body. Todavia, essas técnicas são trabalhadas muito contemplando as regras e a dinâmica própria do esporte judô. E isso é uma consideração que é importante em todas as artes marciais. As artes marciais se desenvolvem em torno da regra. Não as artes marciais, mas as artes marciais na sua variante esportiva se desenvolvem em torno da regra. E as regras punem ou premiam mais ou menos certos comportamentos. Então a dinâmica de regra do judô é muito diferente da do jiu-jitsu. Então, além de ela não permitir uma grande variação de técnicas que são permitidas no jiu-jitsu, ele tem uma estrutura de penalização de comportamentos muito diferente. Então, por exemplo, se um atleta de judô entra mal numa posição, ele precisa sobreviver poucos segundos no solo e ele vai ter um mate, a luta vai reiniciar em pé. Então, o que isso implica? Eles têm uma estrutura de incentivo para encorajar que você tome riscos para fazer projeções.
Então o risco de você errar uma projeção é muito menor do que no jiu-jitsu, que se você cair mal, além de perder o ponto, você pode cair numa posição ruim que vai te custar a luta, né? Pode cair com o adversário nas suas costas ou com o adversário com a guarda passada. Então, dito isso, que foram os lados contrários de você ir para uma escola de judô para melhorar o seu conjunto de quedas pro jiu-jitsu, o judô vai te ensinar um fundamento. Ele vai te ensinar alguns fundamentos que você não vai encontrar em outras artes. Isso também é um ponto importante sobre o judô. Ele tem uma curva de aprendizado extremamente longa. Então, o aprendizado de judô não é linear, porque ele trabalha com conceitos, valências e técnicas que tem uma curva de aprendizado muito longa. Então, basicamente, a complexidade motora do judô é a mais alta dentre todos os esportes de luta agarrada que eu já pratiquei. Então você tem que ter uma sincronicidade de movimento, um timing, uma coordenação, um conjunto de valências físicas e um entendimento da técnica muito elevado para conseguir aplicar ela efetivamente. Claro que isso varia dramaticamente de técnica para técnica, mas eu consigo dizer com tranquilidade que você pode treinar há 3 ou 4 anos de judô e ser muito ruim nisso. E você basicamente não derrubar ninguém. Já a curva de aprendizado tanto do jiu-jitsu como do wrestling tende a ser mais linear. Então você consegue diferenciar com mais clareza um praticante com 6 meses de treino, com 1 ano de treino e com 1 ano e meio de treino. Então esse também seria um dos contras do judô. É difícil você treinar um pouquinho de judô para gerar um grande impacto no seu jogo. Então é um esporte que, para você conseguir integrar ele e fazer ele somar, você tem que realmente se dedicar à prática e ao entendimento dele com muito afinco. Agora, em relação aos prós do judô, que tem a ver com os contras, que se você desenvolver essas valências se você então dominar essas técnicas de alta complexidade motora, você desenvolve o seu entendimento de timing, o seu entendimento de desequilíbrio, o seu entendimento de movimentação, o seu entendimento de disputa de pegada, isso seguramente vai gerar muitos dividendos no seu jogo. E claro, isso depois de você fazer uma curadoria e entender quais técnicas que transpõem bem do judô para o jiu-jitsu. Então, por exemplo, como eu mencionei que essa estrutura de incentivos do judô e do jiu-jitsu, conjuntos de regras são diferentes, a maneira que os atletas lutam é diferente. Então o atleta de jiu-jitsu ele luta de maneira muito mais... ele luta muito mais na retranca, ele esconde muito mais o quadril, ele vem com uma postura mais baixa, com o quadril mais afastado, então ele não vem para trocar posições com você. Tem um paralelo direto de judô e jiu-jitsu, que assim como, por exemplo, no solo, o praticante de jiu-jitsu tende a trocar posições, a fazer trocas técnicas, a jogar um pouco mais aberto, e o praticante de judô tende a se fechar para deixar o tempo passar. Basicamente a mesma coisa acontece em pé com o praticante de judô e jiu-jitsu, né? O praticante de judô, ele tá lá, ele vai na intenção de trocar. Então ele vai para derrubar, correndo o risco de ser derrubado. Enquanto que o praticante de jiu-jitsu vai muito mais para não ser derrubado, né? Ele joga muito mais numa zona de segurança. Então ele tende muito mais a usar os braços. E claro, a própria regra pune isso. Então se você no judô usar o braço de maneira muito contundente para impedir a aproximação, você vai tomar um shido, uma punição. E já no jiu-jitsu você vai ver muito a pessoa usando o braço como um frame, como uma alavanca direta para evitar a aproximação do oponente e com o quadril lá atrás, né? Então tem uma grande curadoria de técnicas. Todavia eu acredito que você melhorar o seu fundamento de disputa de pegada, de movimentação, e você ter algumas boas entradas de técnicas que traduzem bem no judô, eu acho que isso vai, de fato, ter um grande papel no seu jogo de quedas, vai permitir uma grande evolução. Agora, partindo para como é que o judô funciona em cada variação.
né, em cada variação, com e sem kimono. Então, o judô, claro, de kimono, como o senso comum nos ajuda a entender, ele tem um peso, ele tem uma tradução boa. Então, a disputa de pegada tende a ser similar e com poucos ajustes. Então, claro, você vai ter que defender toda a miríade de ataques de perna que o jiu-jitsu permite, mas uma vez que você tem uma pegada inicial, que você tem algum controle de distância, onde já é mais difícil o oponente pular imediatamente nas suas pernas antes de você conseguir controlar, você consegue impor uma dinâmica mais ou menos similar ao que você vai ter num treino de judô. Como eu falei, desconsiderando todas as katadas de perna. Talvez isso seja mais relevante do que parece, exatamente porque, se a gente entender estatisticamente, a gente vai ver que uma parte muito relevante das tentativas de queda no jiu-jitsu são katadas de perna, né? Então, claro, isso é irritante, e eu digo isso da perspectiva de quem já me dediquei bastante ao judô. Você tá lá tentando trabalhar um judô tradicional, de gola e manga, fazer o seu adversário andar um pouquinho, trabalhar a sua movimentação, e qualquer oportunidade que ele vai ter, ele vai agarrar a sua perna. E por mais que tenha baixa efetividade, que você defenda, você vai ter que defender isso de novo e de novo. Nós conseguimos ver muitos atletas, e principalmente na história do jiu-jitsu, o jiu-jitsu, claro, além de ele vir diretamente do judô Kodokan, ele era muito usado como um complemento do judô, do jiu-jitsu, por exemplo, nos anos 2000, né? Então você vai pegar todos os atletas ali dos anos 2000, vai pegar toda a equipe da época dourada do Carson, vai pegar o Valide, o Libório, todos eles treinavam judô de maneira complementar, e muitos deles eram bons judocas, né? Pegar ali o próprio Paulão Filho, que era judoca. Então eles eram praticados complementarmente, né? E claro, eles estavam muito mais próximos dessa origem do jiu-jitsu, Gracie, né? Foi um desdobramento do judô Kodokan. Então era considerado, você trocar judô em pé de kimono era considerado muito mais normal, né, do que é hoje. Então a gente viu muito uma aplicação direta do judô em competições de jiu-jitsu. E a gente viu muitos atletas que treinavam somente judô como um complemento para o seu jogo em pé. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo do Roger Gracie, que é um atleta que eu nunca vi, pelo menos ele de kimono, dar um single leg e um double leg, né? Ele fazia um judô, ele treinava judô e fazia um judô de gola e manga bem tradicional, né? Então você vê ele trabalhando o Timata, o Sotogari, uma série de projeções bem tradicionais. As próprias varridas de pé, que são um fundamento incrível do judô, que eu só conheço o judô que trabalha esse fundamento de varridas. Então, Kouchigari, de Ashihara e uma série de outras, né? Digo Kouchigari porque é uma particularmente eficiente. Então a gente tem atletas como o Roger, que você vê ele já em competições modernas. Eu não lembro que ano, que foi o último ano que o Roger lutou o Mundial, mas imagino que tenha sido por volta de 2016, talvez, um pouco antes. Mas não faz tanto tempo assim, não faz muito mais de 10 anos. O próprio Xande Ribeiro, né? Basicamente, assim, trocava muito judô em pé. O próprio Rodolfo Vieira também treinava judô e trabalhava mais como um judoca na troca em pé. Então a gente viu muitos atletas fazerem uma transposição razoavelmente direta do judô para o jiu-jitsu. Então, quanto a isso, não há tanto mistério. Já a prática do judô no jiu-jitsu sem kimono, ela é uma evolução mais recente. Então a gente viu essa escola moderna, né, que eles chamam de... Assim, eles não. O Keenan Cornelius trouxe esse termo do American Jiu-Jitsu para falar dessa cena de grappling sem kimono que apareceu nos Estados Unidos. Então essas escolas aí, a Renzo Gracie Academy, que virou a New Wave depois, com John Danaher, depois desdobrou no B-Team, enfim, entre outras escolas, a gente viu eles resgatando esse fundamento do judô para o Jiu-Jitsu no Gi, né? E claro que, assim como eu mencionei no início, que muitas técnicas de wrestling existem no judô, o contrário também é verdade, né? Então, as variações de wrestling tem uma série de projeções de quadril,
e técnicas que também se assemelham ao que a gente entende mais, de maneira mais intuitiva como judô. Mas essa escola mais moderna americana começou a resgatar muito esse fundamento das quedas de quadril, né? Você fazer quedas como um haraigoshi, um ogoshi, que também, claro, existem no wrestling, mas talvez proporcionalmente, se a gente fizer um parênteses retirando a luta greco-romana, não tem um papel tão grande. Então, hoje em dia nós, principalmente, porque basicamente no Senkimono, o judô faz um grande papel de anti-wrestling, porque basicamente uma das estratégias mais comuns no wrestling é você buscar o underhook, né? Você buscar o controle interno do tronco do seu oponente. Enquanto que as quedas de judô, elas brilham exatamente no Senkimono quando o adversário tem um underhook, então você pode trabalhar muito bem elas com o overhook, com a pegada por fora, onde você laça o braço do seu adversário de fora para dentro, e o adversário te dá a distância. Então quando ele tem um underhook, ele controla a distância e ele vai colar em você. E ali é onde o judô se mostra um excelente... ele tem um conjunto muito grande de excelentes contra-ataques para uma abordagem de wrestling tradicional. Então um grande exemplo disso, por exemplo, que me veio à cabeça agora, foi a luta da Ronda Rousey contra a Miesha Tate. Então a Miesha, numa abordagem de wrestling tradicional, o tempo todo buscava a esgrima dupla, o double underhook, e a Ronda fazia o overhook e projetava ela com muita facilidade, né? Então essa foi a dinâmica da luta. Então eu diria que o judô, ele complementa muito bem a luta sem kimono, especialmente no que tange as contra-quedas. Para você buscar uma disputa de pegada de controle para entrar uma queda de quadril, por exemplo, sem kimono, né, isso vai exigir também uma curva de aprendizado mais elevada, embora sem dúvida funciona. Aplicações de judô no sem kimono, assim como essa escola mais nova, mais moderna, ela trouxe as quedas de quadril, ela trouxe também esse fundamento das varridas de pé, os foot sweeps, os AX. Então, eu acredito que as varridas de pé são quedas que são muito eficientes com e sem kimono, e elas têm um excelente custo-benefício. Então elas são quedas de baixo risco e de alta efetividade, né? Então basicamente você tem a chance de derrubar o oponente e você oferece muito pouco, você toma muito pouco risco e oferece muito pouco em termos de abertura para contra-ataques. Então, acho que no jiu-jitsu sem kimono, a questão dos varridas de pé, hoje em dia está dentro do mainstream, e essas quedas de quadril usando o overhook também. Todavia, ainda a ausência do kimono, provavelmente não é importante, não é relevante mencionar que todas as quedas de judô vão exigir um grau de adaptação para o sem kimono, exatamente pela ausência da pegada, que é muito importante na dinâmica do judô tradicional. Todavia, então, as varridas de pé e as projeções de quadril estão muito bem integradas no sem kimono. E você consegue ver atletas que trabalham com uma dinâmica mais semelhante ao judô no sem kimono. Então, um exemplo notório que me vem à mente é o Fabrício Andrei, especificamente, que o Fabrício Andrei, que é muito bom de judô. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, por favor, deixem nos comentários. Deixa o like aí para dar um apoio na criação de conteúdo. Em breve aí, se vocês gostarem, vamos lançar parte 2, falando de wrestling e de quais são as melhores estratégias de treinamento aí para você incorporar esses elementos aí no seu estilo de luta. Beleza?